Com passe de bola para o Futebol do Porto, os Dragões já no ataque, e mais um remate e mais um golo sensacional de Reinaldo. Na década de 70 nasceu em Vila Nova de Gaia uma criança que veio a experienciar a fase jovem adulta, sempre na companhia de uns patins, de um stick e de tantos companheiros de equipa que marcaram o seu desenvolvimento pessoal. Fazendo parte da sua vida o hóquei em patins, enquanto jogador, treinador e empresário, Reinaldo Ventura fala desta combinação no Jogo de Palavras. Reinaldo Ventura está no Jogo de Palavras. Obrigada, Reinaldo, por ter aceito este nosso convite, a conversa aqui com o Atleta Canal. Reinaldo, se calhar começávamos por falar um bocadinho das suas origens, para dar a conhecê-lo antes mesmo de chegarmos ao hóquei em patins, que é por isso que está cá hoje e é nosso convidado. Nasceu em Vila Nova de Gaia em 1978, certo? A minha curiosidade, foi mesmo em Gaia que começou a praticar hóquei em patins ou como é que começa todo este seu interesse e com que idade? Sim, antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto de estar aqui. Obrigada. Sim, eu nasci nos Carvalhos, que é uma vila muito ligada à modalidade. Eu, na altura, tinha a minha família toda quase praticava hóquei, os meus primos. As minhas primas também. Já traz aqui uma curiosidade que eu não sabia. Tinha o meu padrinho que na altura era treinador do clube também. O meu pai era E qual era o clube, desculpa? O Hóquei dos Carvalhos. Hóquei dos Carvalhos mesmo, ok. E o meu pai era um amante da modalidade, portanto aqui foi um conjunto de fatores que me levou a experimentar. Claro. Até porque existia mais do que existe agora, sim, mas existia muita... Todos os miúdos daquela zona iam experimentar hóquei, depois podiam gostar, podiam não gostar. Sim, porque era uma oferta acessível, não é? Era muito conhecido, claro. E ali se praticava e os miúdos foram experimentando e eu fui um deles, juntamente com os meus da escola. E acabamos por ficar 5, 6 ali a praticar. E eu, de forma séria, claro. Sim. E depois foi também juntar o útil ao agradável, porque o meu padrinho era treinador e tinha o café que era colado ao pavilhão, era dele. Portanto, eu passava ali o dia. Lanchava, treinava ali. Aquilo era um circuito muito fácil para si, muito íntimo. Nós, na altura, tínhamos algo que hoje não existe, não é? Porque hoje os horários de treinos são muito controlados, é 1 hora e meia e acaba. E nós, na altura, não. Nós passávamos o dia no pavilhão, o pavilhão estava aberto e nós íamos para lá. E não me lembro que nós só saíamos... Tudo era muito diferente. Muito diferente. Eu lembro que nós saíamos do pavilhão quando chegavam os bombeiros para limpar o piso, que era com as mangueiras que lavavam, porque aquilo era em tijoleira, e eles iam lá lavar o piso e lavar as bancadas e não sei o quê, e nós ficávamos ali à espera que o piso secasse para voltar. Para poder voltar. Era muito giro. Sim, claro. Uma infância completamente diferente daquilo que existe hoje em dia, não é? Sim, e já agora podemos falar à vontade, e o que falávamos mesmo antes de ligar as câmaras, é uma infância realmente diferente, sem os tais telemóveis, que é um dos desafios que o Reinaldo tem, e eu gostava depois no final da conversa abordarmos esse seu projeto, que é muito interessante. E ainda falando da infância e de outros tempos, pelo percurso do Reinaldo eu percebo que há realmente uma grande paixão ao hóquei em patins. Toda a sua vida profissional está associada ao hóquei em patins por várias formas e eu gostava de percorrer esse percurso durante a conversa. Mas qual a curiosidade que tenho neste momento no que diz respeito à infância, dada essa paixão forte pelo hóquei em patins? Já conseguiu ser um bom aluno e dedicar-se à escola? Ou já o hóquei dominava grande parte do seu interesse durante o seu crescimento? Sim, o hóquei sempre foi um foco. Erradamente, ok? Mas sempre foi o meu foco. Erradamente? Não diria, pela carreira que teve. Mas eu, na minha opinião, sim, erradamente, porque acho que existe a possibilidade... Por ser só uma... Claro que sim, podia ter aumentado. E é uma das mensagens que eu passo aos meus atletas, que hoje, como treinador, tenho essa obrigação. E por estar também ligado à formação, que é algo que eu gosto muito, passo imensas vezes essa mensagem, porque no meu tempo, eu dou o meu exemplo sempre, que é, eu com 12 anos fui jogar para o Porto, eu era dos Carvalhos, era e nós muito não novo. tínhamos as acessibilidades que temos hoje. Hoje é muito fácil chegar dos Carvalhos ao Porto, e na altura não, na altura eu apanhava 2 autocarros para ir treinar. Portanto, a nível de escola, eu acabei por me privar de algum tempo de estudo, algum tempo até na própria escola, porque a partir de um determinado momento eu tinha que sair, por exemplo, às 5h30 da tarde e as aulas só acabavam às 6h30, a última aula faltava sempre. Não, e até o esforço que fazia para poder chegar aos treinos, está-me a falar dessas horas de autocarro, não é? E o treinar, que não deixa também de ser uma entrega mental e física, não acho estranho que o desporto tenha assumido tanta importância na sua vida, não é? Mas eu na altura não pensava que algo poderia correr mal, não é? Claro. Eu pensava sempre que ia chegar lá em cima, e nós temos essa ambição, todos os atletas têm, quase todos,
E é bom que tenham. Claro que sim, sem dúvida. E que eu ia chegar lá em cima, que eu ia ser um jogador de topo e não sei o quê. Acabou por correr bem, mas podia correr mal. Verdade. E aquilo que eu tento passar é que nós temos de ter uma segunda opção. E a segunda opção que eu tomei a partir de um determinado momento foi que eu sempre trabalhei, eu jogava, era profissional, entre aspas, mas sempre trabalhei e sempre quis fazer algo para me preparar para o futuro. Mas voltando à parte da escola, aquilo que eu lhes digo é que não têm que seguir os meus exemplos, mas sim a sua experiência. Mas sim a minha experiência, exatamente. Que é diferente. O meu exemplo foi um exemplo que por acaso correu bem, mas que poderia correr mal e eu não tinha uma segunda opção. Não tinha a base escolar para depois poder preparar o meu futuro. Na sequência disto, eu cheguei com 40 anos, 41 anos e acabei o 12º ano, porque era algo que eu ambicionava e que eu queria fazer. Juntei o útil ao agradável, porque também precisava disto para acabar o nível 3 e foi de treinador e foi uma envolvência que eu acabei por fazer assim. E demonstra que realmente, enquanto temos capacidades e aqui estamos e interessados pelas coisas, já há sempre tempo de fazer, não é? Temos sempre capacidade para crescer e para aprender. Falou-me que foi para o Futebol Clube do Porto com apenas 12 anos. Como é que surgiu esta entrada no Futebol Clube do Porto? Foi por convite? Foi por convite, como é que as coisas aconteciam nessa altura? Na altura o treinador do Porto, que era o Pires, ligava para a casa dos meus pais. Queria que eu fosse para o Porto. Já o tinha visto jogar nos Carvalhais, provavelmente. Já tinha jogado contra o Porto. Claro. Só que o meu pai não queria ir, não queria que eu fosse. E eu também não queria ir, porque tinha ali os meus amigos de escola, portanto eu era dali. Porque é que eu haveria de ir para o Porto, não é? Na altura, com 12 anos, nós não pensamos... Sim, não temos a noção que estamos a ir para uma grande marca, não é? E depois foi um dia que nós nos chateámos com uma decisão que os Carvalhos tiveram e o meu pai decidiu, olha, ok, vamos. É agora. E foi a melhor decisão que ele tomou. De certeza. Apesar de eu ter uma ligação com os Carvalhos de paixão, porque é a minha... Claro, emocional. Onde eu nasci e onde eu tenho imensos amigos. Mas na altura foi a melhor decisão que eu tomei, claro que sim. Permitiu-me dar um passo em frente, permitiu-me crescer agora, que foi difícil durante Estranhou muito a mudança? Já se notava um profissionalismo no Futebol Clube do Porto que não existia em clubes diferentes? Atenção que eu mudei de um clube que a minha equipa que foi campeã nacional e fui para um clube que não era, ok? Mas a nível de estrutura, a nível de ambição, tudo era tudo completamente Mas depois acabam por ter um título, durante o tempo que está no Porto, conquistam um título nacional, certo? De formação, eu em formação conquistamos, fomos sempre campeões nacionais em formação, desde que eu fui para lá. Fomos sempre campeões nacionais, nos Carvalhos ganhámos o primeiro ano e perdemos na final do segundo. Portanto, eu de formação de infantil até subir aos séniores, eu ganhei. Sim, estamos a falar assim, mas em séniores, pelo Futebol Clube do Porto, ganharam vários também. São mais de 20 anos, não é? Ligado ao Futebol Clube do Porto. 26 anos. O que é que aconteceu no Porto durante esse tempo em que lá esteve? Que condições existiam? O que é que estava reunido no Futebol Clube do Porto para que o hóquei em patins no Futebol Clube do Porto tivesse brilhado tanto nessa época? E nós sabemos que brilhou, não é? Falávamos antes mesmo que até as próprias televisões acompanhavam com mais frequência, não é? As competições, vários canais presentes. Eu acho que ali aquilo que nos levou, porque eu lembro-me que em sénior, eu subo a sénior com 17 anos, e conquistei 13 campeonatos sénior, penso eu. 10 deles foram seguidos. Aquilo este sucesso eu acho que tem a ver com os jogadores que nós tínhamos. Não tanto pela qualidade, porque tínhamos muita qualidade, mas muito pelo grupo que nós criamos. Eu sou um defensor que nós praticamos um desporto coletivo e, portanto, temos que ter um grande grupo, porque nos momentos felizes estamos todos juntos, mas nos momentos menos felizes aí é que temos que estar realmente juntos. Eu sempre fui um defensor disso. E lido muito mal quando alguém não está... É tal relação de balneário, não é, que tantos atletas falam. E aquilo que eu acho é que nós ganhamos porque éramos realmente mais fortes a nível de grupo do que todos os outros. E depois, juntando isso... Boas relações que se estabeleceram, claro, e bons treinos, sim, claro que sim. Hoje, eu dou um exemplo, o Filipe Santos, que é um amigo para a vida. Nós jogamos estes anos todos juntos e é uma amizade que, apesar de não jogarmos já juntos, dele estar num sítio e eu estar no outro, esta é uma amizade que se vai manter para a vida. Pois, claro que sim. É aquilo que nós levamos, sem dúvida. Sim, claro que sim. Tenho esta curiosidade, tenho mesmo que lhe perguntar, agora que falava em treinos e Futebol Clube do Porto, este famoso remate de meio campo, pelo qual é conhecido. Isto já começa nos Carvalhos em pequenino, foi aperfeiçoando
Eu costumo brincar com isso. O meu pai é empreiteiro. Sim. E nós, na altura, a casa onde os meus pais vivem agora, nós construíamos a casa, porque o meu pai era empreiteiro. Nós, na altura, a nível financeiro... Todos colocavam mãos à obra, é mesmo assim? Então nós íamos e andávamos a carregar tijolos e massa e tudo, sabe? E eu brinco com isso e digo que era de andar nas obras, que o meu pai, não sei o quê. Sim, ganhou essa fibra. Assim, sobre isso. Mas eu acho que é mesmo a técnica de remate, sabes? Eu tenho imensos companheiros de equipa que iam para o ginásio, que levantavam muito mais peso que aquilo que eu conseguia. Nunca houve essa parte muito a sério, pois não? Não, nunca. Mas a realidade é que eu rematava com mais força do que eles, porque eu acho que isso tem muito a ver com a técnica. E isso também é algo que eu tento transmitir agora aos miúdos, essa parte da técnica que hoje em dia pouca gente consegue passar. Da parte técnica, claro. Mas isso acabou por ir aperfeiçoando ou foi algo que surgiu naturalmente, esse forte remate meio campo? Surgiu naturalmente, com muito trabalho, sem dúvida. Ainda se lembra das notas que a imprensa passava sobre essa sua qualidade? Eram várias vezes referido? Sim, porque depois até as próprias pessoas que agora falam comigo eu via-te a jogar há 15 anos atrás, e falam imenso. Poderoso remate. É uma característica, como outros jogadores têm outras, eu tinha essa. Eu há bocado falava de um campeonato porque estava a fazer confusão com este que queria falar, porque estava ansiosa de chegar a este ponto, porque teve o prazer de fazer parte da equipa da Seleção Nacional que conquistou o Campeonato do Mundo, não é? Sim. Para Portugal. Numa conversa com o Tó Neves consegui perceber que Portugal já era visto com bons olhos lá fora, por uma forma de jogar até muito criativa. Para si, o que é que significou? Que importância teve esta, até em termos práticos, não é? Não sei o que é que depois muda para um jogador, porque emocionalmente acredito que muito, não é? Mas o que é que muda até em termos práticos? Que impacto teve? É uma alegria tremenda, não é? Porque conquistar um campeonato do mundo pela nossa seleção, onde estão teoricamente os 10 melhores jogadores do país, conseguir conquistar um título mundial é o topo de qualquer atleta, na minha opinião. Depois, nós éramos uma equipa nesse ano que éramos vistos como, que se calhar ali, não os principais. Não os favoritos, como se costuma dizer, não é? Que é uma frase que eu detesto. Dúvida, mas a Argentina e Itália eram muito fortes naquela altura. E nós estávamos numa fase ali de mudança de geração. Pois. E acabou por ser não estávamos à espera. Aquilo começou logo muito mal, porque nós no primeiro jogo ganhamos 5-4 à França, mas estivemos a perder durante imenso tempo e ouvíamos o pessoal da bancada a assobiar e foi muito difícil para nós. Como é que se resiste, não é? Porque as bancadas têm muito impacto, não têm, durante o jogo? Nós na altura eu lembro que nós fizemos alguns jogos de treino durante a preparação com o Oliveirense e perdemos os treinos todos. Então as pessoas na rua, nós estávamos lá em estágio, né? E nós passávamos e as pessoas diziam, ide embora, deixem jogar o Oliveirense. Era Exato. Assim, mais vale jogar o Oliveirense, pensavam eles. E depois acabou por ser um final incrível, não é? Porque conseguimos ganhar com todo o sofrimento, com as outras equipas a serem melhores. E aquela amizade de equipa que ajuda a manter o espírito quando há uma bancada a duvidar? Mas disso não tenho a mínima dúvida. Em nenhuma dos títulos que eu conquistei, em nenhum de campeonatos, o que for... Boas equipas de trabalho. Sem dúvida, faz parte. Não há outra forma, poderá uma outra vez acontecer, mas é algo que é muito esporádico e nunca é sustentável. É assim, depois o que é que nós nos preocupamos muito? Que foi, Portugal é campeão do mundo e não se tira, e isto é uma crítica construtiva, atenção, porque eu não gosto muito de fazer críticas por fazer, nós não tiramos o partido daquilo que estamos a conquistar, modalidade. Pois, o que é que aconteceu depois disso em Portugal, não é? O que é que poderíamos ter feito? Podíamos ter feito muito, podíamos ter aproveitado o facto de termos uma equipa com jogadores de vários clubes grandes que foi campeão do mundo e que podíamos aproveitar e divulgar a modalidade, criá-la mais apelativa para os jovens praticar, e nós continuamos desde essa altura a ser uma modalidade muito de família, portanto, os meus filhos jogam, os filhos do outro jogam e os primos vão experimentar e acabam por jogar, mas acaba por não ser, por fazermos muito pouco para tornar uma modalidade apelativa para os miúdos irem jogar, para os pais levar os miúdos. Esse seu comentário está-me a obrigar a ir até uma frase que li sua,
Por acaso acho que não passei para aqui, mas recordo-me bem do tema. No Jornal Público dá uma entrevista em que diz que, independentemente do nível que nós consigamos chegar em Portugal enquanto jogadores, que isso não basta, não é? Porque acho que o que quis dizer é que, no fundo, há certas modalidades que não dão uma carreira financeira até tão sustentável como outras, não é? Sem dúvida, isso aí não há qualquer tipo de discussão, porque até pode ser no imediato um bom ordenado, mas nunca é um ordenado suficiente para nós termos... E também pela falta de acompanhamento, não é? Que depois que falávamos até o que se perde oportunidades, por exemplo, campeões do mundo, não é? O que é que temos que fazer depois disso? Eu tive há relativamente pouco tempo uma possibilidade que acabou por não levar, por não ser sustentável neste momento, e nós acabamos por desistir, e era um pouco por aí que nós queríamos ser... um tipo de agentes dos jogadores, Sim. Mas darmos algo mais, portanto, darmos apoio a nível mediático, apoio a nível financeiro. E o que é que nós queríamos fazer com este apoio financeiro? Era tornar o futuro destes atletas algo mais sustentável. Porque a realidade é que nós temos e as pessoas às vezes não têm noção, mas têm a noção dos clubes grandes, Porto, Benfica, Sporting, por aí fora, e não têm a noção dos outros clubes. Não tenho noção que nós fazemos contratos a 10 meses, que, por exemplo, neste momento as equipas que estão fora do play-off vão estar desde abril até setembro, muitos dos clubes que se calhar não pagam os meses que têm que pagar, e os atletas estão 5, 6 meses sem receber um cêntimo, que muitos deles acabam por se prejudicar a nível profissional de trabalho para jogar hóquei. Portanto, e quando falo do hóquei, falo do meu conhecimento, acredito que as claro, há outras modalidades que estão nas mesmas dificuldades, sim. Mas as pessoas também depois têm muita ideia de dizer assim, porque o futebol, mas o futebol, qual é a percentagem de atletas que conseguem jogar no Porto, Benfica, Sporting, receber um ordenado que depois lhe sustenta a vida? Exato, é uma carreira muito curta, não é? De um atleta. Claro, sim. É curta, é intensa, é desgastante. São modalidades de algum risco? Portanto, eu ia dizer isso. E o que eu digo é que é preciso, na minha opinião, haver este tipo de acompanhamento, porque muitas vezes a nível familiar ele não existe, e é importante haver este tipo de acompanhamento dos próprios atletas. É algo que eu me preocupo muito, é algo que eu tento, através da minha experiência, passá-la para os atletas mais novos. A mim faz muita confusão, por exemplo, quando eu vejo um atleta de 21, 22 anos dizer o meu objetivo é ser profissional de hóquei. A mim, o hóquei ou outra modalidade qualquer, falo do hóquei que é a mim. A mim custa-me eu ver um atleta tão novo preocupar-se com eu quero ser profissional. Mas o que é ser profissional? É profissional a nível do foco, ok? Eu isso entendo. Agora, profissional a nível de sustentabilidade futura, eu isso não consigo entender e tento fazê-los perceber que não existe. Infelizmente, no nosso país não existe. Há outros que sim. Eu dou muitas vezes o exemplo de um jogador que jogou comigo, que foi campeão do mundo, que ganhou basicamente todos os títulos que eu ganhei, que é o Ricardo Figueira. Sim. Hoje é médico, é ortopedista. E ele jogava comigo e tirou o curso de ortopedia. E nós brincávamos com ele, que ele chegava lá um ano, nós então, como é que isto correu? Fiz uma cadeira. Nós, uma cadeira, brincávamos com mas olha, foi fazendo, não é? Mas ele demorou 10 anos, ou mais de 10 anos, mas tirou. Portanto, ele conseguiu juntar as duas. Eu dou muitas vezes o exemplo dele. Conseguiu juntar as duas vertentes que ele ambicionava, que era ser profissional, Exato. ser um atleta de eleição e tirar um curso, e acabou por conseguir. Custa, mas conseguiu. E ele aproveitava o dinheiro que ganhava enquanto jogador para sustentar e conseguir fazer o curso. Não, é importante ouvirmos esse testemunho de si, porque o Reinaldo é realmente reconhecido pelo público como uma das nossas grandes estrelas do hóquei em patins, não é? De Portugal, e isso são palavras que espero que quem nos ouça saiba também fazer a reflexão necessária. Com que idade saiu do Futebol Clube do Porto? Eu saí com 34, 35, sim. A marca que cria de equipamento, é logo de seguida que esse projeto acontece, é muito tempo depois? Como é que acontece esta aventura de ter agora a sua loja e marca de equipamento desportivo? Sim, eu abri a loja quando voltei da Itália. Era uma ambição que eu tinha, já tinha sticks com a minha marca, associados a outra marca, que fizemos uma parceria, que eu não os produzo, e depois apareceu-me a vontade de abrir uma lojinha. E abri. E havia mercado, não é? Ainda por cima de Carvalhos, que é tão conhecido pelo hóquei, felizmente. Sem dúvida. Mas é o que eu digo, a minha ambição não era ser uma marca enorme, porque, como nós estávamos a falar há pouco, eu gosto muito da formação.
E eu gosto muito deste contacto direto com os pais, porque 90% dos pais que levam os miúdos para o hóquei nunca jogaram hóquei, não têm noção nenhuma de qual é o tipo de material que os miúdos têm que usar, e o material é muito específico no hóquei. Então a sua marca quase surgiu como uma necessidade, não é? Dada a atividade que já tinha profissional, foi juntar as duas coisas. Mais necessidade do que a marca é o aconselhamento. Por isso claro, é isso que eu me refiro. Do pessoal ir à loja e nós estarmos lá a falar e eu explicar qual é o material que é indicado para os miúdos. Isso sim, isso é aquilo que me dá mais prazer. Acaba por ser embaixador do hóquei em Gaia, sabe? Com esse seu trabalho também da loja, é verdade. É uma forma de dar continuidade. Sim, mas hoje cada vez é mais difícil dar a nossa opinião, porque hoje acham todos que sabem tudo e que sabes, e existe uma... E a internet também faz com que as pessoas pensem que sabem tudo, não é? Informação generalizada de nós procuramos aqui tudo o que vem no Google ou tudo o que vem não sei o que é a realidade, e às vezes não é. Pois é. E depois essa informação também é difícil de a passar, mas é aquilo que eu gosto de fazer. Mais do que as próprias vendas, mais do que as vendas online, mais do que tudo, é este aconselhamento, esta venda direta, é o que eu mais gosto de fazer.